Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Oi, pessoal, boa tarde. Estamos em mais um episódio de Quem São Elas, com mais uma história inspiradora para ajudar a incentivar quem está nos assistindo. Então, muito boa tarde para todo mundo. E hoje eu tenho uma entrevistada super especial que tem histórias de vida muito legal para contar para gente e ela vai explicar o trabalho. É a Adriana Cristina, terapeuta integral. Tudo bem? Tudo bem. Falei certo? Terapeuta integral? Integrativa. Ai, tá tudo bem. Integrativa, desculpa. Que isso. Dri, muito obrigada por você estar aqui conosco, de ter aceitado esse convite. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que você faz, o que você exerce na vida das pessoas. Eu que agradeço. É um privilégio realmente estar aqui. Que bom que você teve essa ideia de trazer, né? Agora a gente está falando tanto sobre saúde emocional. Sim. Como que é difícil mesmo a gente hoje tendo tanto conhecimento, né? Mas não é só o conhecimento que é importante, né? Mas realmente é muito desafiador. Até mesmo para mim, né? Que trabalha nessa área. Então estou constantemente estudando, nunca vou parar de estudar porque trabalhar com mente e o desenvolvimento humano é desafiador. E as coisas parecem que só vão piorando, né? No nosso trabalho, na nossa vida, seja emocional, seja profissional. Sempre aparecem coisas novas, né? Sim. Sintomas, pânicos, alguma coisa assim, né? Com certeza, né? É o que a gente sempre fala, né? O corpo, ele demonstra, através dos sintomas, através dos comportamentos, aquilo que a gente não consegue falar. Até que muitas vezes a gente nem imagina que tem, né? Nem imagina o que pode ser. Mas é como se o corpo estivesse gritando, socorro, preciso parar. Como que você entrou nesse mundo? Resolveu, vou ser terapeuta integralista, é isso? Integrativa. Ai, deixa eu desistir de falar. Terapeuta. É porque hoje em dia tem muitos tipos de terapia, né? Eu acredito que cada um tem uma função, todas são importantes, mas a integrativa é que a gente enxerga, né, o corpo, a mente, e a gente trabalha nisso, nessa integração do corpo com a mente, as emoções, para tentar entender como que funciona, né? As emoções e quais são as causas que traz no nosso corpo. E como que funciona? Explica pra gente um pouco de qual a ligação da nossa mente com o nosso físico. Eu, com o tempo, a gente já conversou já antes daqui, com o tempo eu aprendi que muita coisa que eu tinha fisicamente poderia vir do meu emocional, né? A gente vai crescendo e hoje em dia isso é muito comentado, muito falado. Como que faz essa ligação de uma coisa com a outra? A terapia que eu faço, ela é baseada na medicina germânica. Certo. Né? Então, realmente é um estudo que foi feito, né, através do Dr. Rami. Ele era um médico do setor de oncologia, então a vida toda ele se dedicou a vários pacientes com câncer. Certo. Só que aconteceu algo inesperado na vida dele. O filho dele sofreu um acidente de uma bala perdida e acabou falecendo. Nossa. E aí, após o falecimento do filho dele, ele teve câncer no testículo. E aí ele começou a pensar, na vida toda, tratei vários pacientes com câncer, né? Sempre me cuidei, sempre tive uma saúde boa, porque que depois que o meu filho faleceu, eu adoeci. Aí passou-se um tempo, a esposa dele também teve câncer, então ele teve total certeza de como que o emocional afeta o nosso físico. Né? Então ele começou um processo investigativo com todos os pacientes dele. O que aconteceram de vocês antes de vocês adoecerem? Entendi. Então ele fez tipo um mapeamento do cérebro. E ele viu que cada tecido do nosso cérebro está relacionado a um órgão do nosso corpo. Então é como se o nosso corpo é uma máquina. Cada tecido do nosso cérebro está relacionado a um órgão do nosso corpo. Caramba. Então afeta primeiro a nossa mente, que é a nossa psique, né? E automaticamente corresponde a um órgão do nosso corpo. Então a gente entende hoje pela medicina germânica que qualquer sintoma, seja ele físico, seja ele emocional, que às vezes não afeta um órgão do corpo, mas tem uma outra reação, através dos comportamentos, através das questões emocionais. Então, o corpo, é um programa de sobrevivência do corpo, é o corpo querendo mostrar algo, tipo, não estou aguentando, né? Então, quando a gente para, porque enquanto a gente está bem,
Quando que a gente para na vida? Nunca. Nunca. Se a gente tá bem, a gente trabalha Sim. o normal a mais ainda, Sim. cuida da casa, cuida da família, cuida de todo mundo, e a gente não para mesmo. Não para, né? Então a gente entende que quando acontece algo, né, afeta primeiro o nosso emocional, a nossa Certo. mente, automaticamente corresponde a um órgão do nosso corpo. Então, o tipo de terapia que eu faço é um processo mais investigativo para tentar entender não só a doença, né, mas Uhum. quando a pessoa vem com um diagnóstico, eu tenho uma enxaqueca que não passa, né, eu tenho infecção de urina que é constantemente, e às vezes até alguns sintomas físicos, aí você vai no médico, não tem nenhum diagnóstico, não Sim. tem nada, né, e aí aí é o corpo falando, né, porque não tem um diagnóstico. Aí quando começa a olhar para as emoções, o que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo, e aí realmente é notável que é emocional. Mas mesmo quando você tem um diagnóstico, a gente também olha, a gente faz um trabalho investigativo, e aí o próprio corpo ele entra no processo de autocura. Porque o diagnóstico, ele é para o seu problema físico, Sim. né? E a terapia é para a sua higiene mental, vamos dizer assim, Sim, né? Para sim. você aprender a lidar com a situação, Sim. ver como que você pode controlar determinados Aham. momentos e ações, né? Isso. Então, trabalhando os dois juntos, dá muito certo. Muito. E até mesmo tem pessoas que chegam na terapia com nenhum diagnóstico, né? E aí chega, é porque eu estou muito sobrecarregada, eu só quero falar, eu preciso compartilhar, eu não consigo mudar algumas atitudes do meu comportamento, eu não entendo por que que eu sou assim, né? Então, aí a gente olha também isso, não é só as questões físicas, mas as questões emocionais, os comportamentos, né? Porque a gente herda tudo dos nossos pais. Sim. Não é só o nosso DNA, não é só os nossos genes, né, que tá ali, mas também os nossos comportamentos a gente herda, né? Então, é o que a gente estuda, né, sobre as células de memória. Tudo que acontece na nossa vida fica registrado dentro da E a gente. gente acha que não, né? Não. Que passa, aconteceu tal coisa, mas Sim. sobrevivi, vamos dizer Sim, assim. Tô sim. aqui, tô viva, mas às vezes pode desencadear uma outra coisa mais pra frente. Com certeza. E muitas vezes a gente vê pequenas coisas e a gente não dá importância, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação, né? A questão de crise de ansiedade, sobre a síndrome do pânico, né? Os TDAH, autismo, a gente tem muita informação. Mas às vezes são sintomas pequenas atitudes que a gente vai tendo e a gente não observa. E quando a gente vai ver, a gente está paralisado. Né? Então, como é importante a gente ter essa questão, né, preventiva também, Sim, não com é? certeza. Não precisa esperar ter o surto, vamos dizer assim, para correr atrás disso. E as né? pessoas têm uma visão muito errada, né, do que é. Antigamente falavam, não, terapia é só para quem é doido, né? Só para Mas tem quem muita gente que fala tem, ainda, mas sabia? tem mesmo, né? Mas não é como uma prevenção, né? A gente não faz exame constantemente para ver como que está o nosso corpo. Sim. A gente precisa também olhar, né, para as nossas emoções e tem coisas que a gente não consegue lidar porque a gente passa por muitas situações na vida, muitos desafios, com certeza. né? Então tem coisas que a gente não consegue enxergar. Então, para parar e ter um profissional ali para te ouvir, né? Que muitas vezes quando você fala, você mesmo se ouve, né? E é difícil, é desafiador, né? Não é fácil você parar e ouvir a sua história. Sim, sim. Por isso que muitas pessoas que têm uma rotina muito acelerada, né? A nossa vida é assim. Mas tem uns que utilizam isso como um recurso para não parar na vida. Porque se parar na vida, pensar realmente, nossa, minha vida é essa, trava. Você acha que esse acelero, vamos dizer assim, essa aceleração que acontece na nossa vida hoje é muito culpa de, não falo rede social, Sim. mas dessa internet, o WhatsApp. Uhum. O WhatsApp, que era uma ferramenta para você conversar com as pessoas, virou uma ferramenta de trabalho. E o povo manda mensagem meia-noite, 1 hora, 2 horas. E isso não é uma pessoa. Isso é no geral, hoje em dia. Eu entendo, claro, não precisa me responder agora, eu lembrei agora, que todo mundo tá acelerado, né? É uma coisa global, eu vejo assim. Sim. Então, quando você manda uma mensagem e fala assim, não precisa me responder agora, é que eu lembrei, senão eu vou esquecer. E eu até que não me importo com isso.
Mas você acha que esse negócio de a gente não se desligar mais do nosso trabalho afeta muito? Com certeza, né? Com certeza. Tem até uma pesquisa falando que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Quando você olha assim, que ele ganha até de países assim que são tão em constante guerra, né? Que é a Aham. Ucrânia, tem países que têm questão financeira muito precária e o Brasil está lá em cima no topo de questão de ansiedade. E realmente é esse acelero. Isso que eu ia O falar, por nosso quê? cérebro não para, né? Até mesmo na questão do celular, né? Desses vídeos curtos. Uhum. O nosso cérebro, ele é modulado aquilo que ele vê, né? Não, o seu cérebro, ele modifica, né? Que a Entendi. gente fala sobre a neuroplasticidade, né? Aham. Como se fosse um plástico, ele vai moldando, né? Conforme aquilo que E você vai mesmo sem a gente falando, perceber, né? sem a gente perceber, né? E isso, por isso que tem afetado, tem tido tanto diagnóstico, e às vezes nem é da questão, né? Até adultos falam, nossa, tem TDAH, né? Hoje é muito se falado nas crianças, que não Sim. consegue ficar parada, que tem essa dificuldade de concentração, mas se a gente olhar, né, esses vídeos curtos, é 1 minuto, é 40 segundos, já muda. Já Sim. muda, já muda. Então, o cérebro se acostuma com isso. Ele não se acostuma a focar numa informação, né, e parar e assistir um filme, parar a professora dando uma aula de 40 minutos, que antigamente era assim, as nossas aulas, né? Sim. E a gente ouvia. Mas hoje, as crianças, você tem que constantemente estar trocando de atividade porque não tem foco, né? E isso na nossa vida também. Hoje é muito difícil a gente ficar parada sem fazer nada. Pode até estar, mas a cabeça está Amigo. a mil, né? E isso tem trazido muitas coisas prejudiciais, né? Para nossa mente, para o nosso corpo, porque a gente não para. Até quando a gente está dormindo, é dificuldade para dormir, porque a nossa mente não para, né? Nenhum tempo. Então, é um processo muito difícil, né? Não é fácil, né? E realmente, eu sempre falo, a terapia é para os corajosos, né? É Sim. aqueles que realmente são fortes de olhar para a sua história e falar, bom, peraí. Por que eu tô assim? Por que eu tô tendo esse comportamento? Por que eu tô agindo dessa maneira? O que aconteceu na minha vida, né? Então, é um tema muito importante, muito falado hoje em dia, Uhum. mas ao mesmo tempo é muito desafiador, muito difícil, né? Eu entrei na terapia por causa disso, né? Para algumas questões minhas, realmente, que eu sou formada em turismo, nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas tinha muitas questões na minha casa, com os meus filhos, minha também, né? Questão de saúde física, que eu ia no médico, não tem nada. Eu falei, mas como não tem Não tem nada? nada. Alguma coisa tem, não. Eu sinto Tô sentindo isso que eu ia dor. Eu falar. falei, tinha alguns diagnósticos também, né? Questão que eu tinha tendinite no ombro, né? E eu falei, mas o meu trabalho era tranquilo, não tem nada de movimento repetindo, por que isso? Eu tinha dores musculares no meu corpo inteiro, na junta, tudo que era junta, né? Então não tinha um dia que eu não sentia dor. As minhas mãos, elas acordavam assim com os meus dedos atrofiados, duro, né? Eu tinha que ficar movimentando o dedo para voltar no lugar, Uhum. né? Então, e aí, com o tempo, né? Depois que eu casei, que mudou algumas coisas na minha vida, né? O ambiente onde eu vivia, e aí foi mudando algumas coisas, algumas dores começaram a passar, mas tinha outras que não não tinha nenhum diagnóstico, mas mesmo assim eu sentia. E aí eu falei, meu, alguma coisa tem. Por que que eu sou desse jeito? Né? E eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre amei pessoas. Das mais difíceis, desde pequena, assim, né? A curiosidade de entender por que que a pessoa é assim. Por que que ela tá chorando? Mas porque se você chegar aí pra mim e falar assim, ó, eu tô com uma dor de cabeça já há 3 meses que não sai. Mas por que essa dor de cabeça? Mesmo antes de eu entrar nos estudos da terapia, eu sempre fui querer entender a pessoa, mas por que que você tem esses sintomas? Né? Eu ficava pensando, né? E eu tenho um trabalho social, né, na igreja onde eu congrego, Uhum. que realmente a gente tem esse processo de ajudar as pessoas que vêm numa situação bem difícil, de usuário de droga, a situações de família totalmente estruturada,
né? E a gente ajuda eles nesse processo. Não, vamos reerguer, né? Você pode ter uma vida diferente, né? Em questão de trabalho, em questão de estudo, em questão de cada um no seu lugar na família. Que era um filho para um lado, um filho para o outro, era uma bagunça toda. E aí a gente via que, mas por que que eles não avançam? Né? Se a gente já fez todo o processo que a gente conseguia aqui, né? Até mesmo em questão de oração, já orou, já liberou perdão, mas por que que... E aí foi onde eu falei, não, tem alguma coisa. E eu sempre Não é fui só assim. isso, né? Não é só isso, tem algo mais. Né? E aonde eu fui e comecei primeiro para me curar, né? Algumas situações em relação à minha filha também, que eram um nervoso sobrenatural que eu não entendia da onde que vinha isso, né? E aí eu comecei a estudar com o propósito primeiro de olhar a minha história. Certo. Por que que será que eu ajo dessa maneira? Por que que será que tem essa doença? Né? E aí eu entendi, comecei a estudar, me aprofundar nos estudos, e aí eu entendi que isso, na verdade, era uma proteção para minha vida. O meu corpo reagia assim, né? Então, o nosso cérebro, ele entende tudo como uma verdade em tempo real. Então, a gente pode ter passado por uma situação lá na gestação da nossa mãe, pode ter passado por situações quando a gente era pequenininha. Se a gente passa uma situação agora, o cérebro ele é como um computador, vai pegando todas as Isso que eu ia falar, informações. é cumulativo. Sim. E aí pega todas as informações como se fosse acontecer de novo, né? Então o corpo nos paralisa, os comportamentos nos paralisa para uma proteção, para nos proteger de algo. O cérebro ele não entende o que que é real, o que que não é. Ele não entende que aconteceu há 20, 30 anos atrás e que já passou. Não, ele entende tudo como uma verdade. Então é muito desafiador isso. Né? Até a neurociência fala que nossos comportamentos, as nossas atitudes, é 85% de coisas que está no nosso inconsciente, situações que a gente nem imagina. Então, imagina tanta coisa que está guardada. Nossa, é verdade. Então, por isso que é muito desafiador, realmente, ter uma vida leve, né? Mas quando a gente tem esse entendimento e a gente fala, mas peraí, o que está acontecendo? Eu preciso parar, eu preciso entender. A gente vê isso muito para os nossos filhos. Quando os nossos filhos do nada mudam o comportamento, mas peraí, o que aconteceu? O que aconteceu na escola? Né? O que está acontecendo no ambiente da nossa casa que está te afetando? Porque criança não sabe falar. Não. Demonstra através dos sintomas. Então, como é importante a gente ter esse entendimento, né, para ajudar, né, para a gente ser curado e ajudar outras pessoas que convivem com a gente. Com a terapia, você falou que, né, a sua mão atrofiava. Com a terapia, você conseguiu sanar tudo isso? Sim. Por quê? Porque a gente estuda, eu sempre falo, né? Aqui a gente não fala, ó, você tem dor de cabeça, então você teve esse problema, esse. Certo. Não, a gente tem um caminho que a gente segue, né? Conforme os estudos, a gente entende mais ou menos o que pode ter acontecido, né? E eu tinha muito conflito de desvalorização. Né, comigo mesma. Graças a Deus eu vivi num ambiente muito saudável, né, com os meus pais. Graças a Deus tive uma infância muito boa, mas era algo muito comigo, de eu me desvalorizar. Entendi. Então era como se tudo que eu fizesse, eu não queria fazer, né? Então o meu corpo ele me paralisava com isso. Mas conforme eu fui mudando, eu também tive uma decepção amorosa muito grande, né? E aí foi aonde que eu travei muitas questões também de desvalorização, né? O cara me tratava como princesa e fez o que fez. Eu falei, imagina os outros. Como assim? Como assim? Então foi um processo bem difícil, onde eu me senti muito desvalorizada. No trabalho também me sentia desvalorizada, porque fazia aquilo que não gostava, né? Então muitas coisas, e são coisas pequenas. Mas vai acumulando, né? Com certeza. Vai acumulando muitas coisas e aí a gente não tem noção do como que é isso, né? Por que o nosso corpo está nos paralisando? Então é algo muito real. É muito real mesmo, assim, de situações de você chegar com uma dor e depois sair com dor, ou às vezes até os comportamentos, né? Agia dessa maneira e a gente faz todo o processo na terapia,
né, que a gente chama que é processo de ressignificação, que é dar um novo sentido por aquilo que aconteceu. Entendi. É tipo a gente falar, ó, cérebro, não preciso mais disso para me proteger. Agora eu vou fazer de outro jeito. Agora eu sei, Vamos lidar de uma outra forma. Não que a gente nunca vai ficar doente, né? A Sim. gente nunca vai ter as situações. Mas é muito mais leve, é muito mais fácil quando a gente tem esse entendimento. Né? A gente se observa mais, Sim. a gente se valoriza mais e a gente fala, não, peraí, eu não preciso falar sim para todo mundo. Né? Porque eu tinha muito essa dificuldade, ainda tem. Né? De falar sim. De falar não. Falar sim para todo mundo e não falar não. De primeiro os outros, depois eu. E muita gente tem, né? Você Sim. sabe, o nosso programa a gente destina muito para as mulheres, mas eu conheço um homem que ele é assim, por exemplo, você vai, ele é meu amigo, né? Mas vai chamar todo mundo para sair junto, por exemplo, ele não vira e fala assim, não, gente, eu não posso ir. Uhum. Não fala. Ele vai enrolando, e vai enrolando, e vai enrolando para dar resposta, e vai enrolando para dar resposta, e não fala não. Aí chega tipo, no dia, na hora, e aí? Você vai, não vai? O que vai fazer? Ele dá uma resposta de um jeito, mas não fala não consigo ir, não vou, não dá, não posso, não consegue. Sim. Não vai, deixa a gente sem resposta, mas não consegue falar não. Uhum. Ou às vezes vai sem querer ir, Sem né? querer ir também, acontece. Mas são crenças, são comportamentos que normalmente são raízes que estão lá na infância. Não tem como. A gente sempre fala, né? A nossa infância persegue a gente até a fase adulta. E muitas vezes dos nossos comportamentos foi gerado lá, né? Na primeira infância. Porque é onde a gente é moldado. A primeira infância para o pessoal que está assistindo é de qual a qual idade? Normalmente a gente olha, a gente conta muito primeiro a questão gestacional. Certo. Como que foi, o que a mãe passou naquele momento, o que aconteceu na gestação, porque tudo que passa pro bebê, que a mãe passa pro bebê, né? As emoções, todas as situações, e na fase até os 5 anos de idade é a fase mais importante. Né, aonde é como se o cérebro da criança estivesse vazio. Uhum. E toda a informação que vier, né, através de como que é conduzido, como que ele é visto, como que a criança é valorizada, se não é como uma verdade sobre ela. Entendi. Então, é algo que fica firmado como uma verdade. Então, às vezes a gente trabalha com adultos e a gente sempre vai lá. Mas aonde é a raiz? A gente não olha só o que está acontecendo agora. Agora, na verdade, é só despertou que tem muitas coisas. Sabe, você falando assim, o meu último filho, ele veio de surpresa, né? Só para contar para você como realmente a terapia ajuda muito. Contar essa história para vocês. Eu já tinha 2 filhos. Minha filha tinha 15 anos e o meu do meio tinha 7. 7 anos. E daí eu fiquei grávida do meu pequenininho, né? O meu casamento não tava bom. Já não tava bom, já tava para acabar, mas enfim, a gente ainda ficou mais um ano, mas não tava nada bom. E eu fiquei grávida dele, e lógico que ele não tem culpa de nada, nunca fiz nada rejeitando nada disso, mas eu sofri muito, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô num relacionamento que eu nem queria estar mais. E tô grávida agora, né? E só que eu sempre posterguei por causa do meus filhos, sabe? Vou deixar pra mais um pouquinho, vou deixar mais um pouquinho, deixar mais um pouquinho, enfim. Aí ele nasceu. Nasceu quando ele tinha 1 ano e pouco, quase 2, a gente se separou. E ele me rejeitava. Ele me rejeitou por uns 6 meses, por aí, 6, 7 meses. Me rejeitava a ponto de assim, ele ia pra casa do pai, todo feliz. Aí ele não queria voltar pra casa, mas ele voltava, aí ele chorava porque o pai não ficava, não era sempre, mas acontecia, como também acontecia de ele acordar no meio da madrugada chorando, e até hoje, assim, ele chora tanto que ele acaba vomitando, de nervoso, de tudo, porque hoje ele segura, que eu vejo que ele dá uma segurada, sabe? Mas quando ele tá muito nervoso, ele chora e vomita, e ele queria o pai, que chamava o pai, enfim. Aí eu conversei com o pai dele e falei, eu acho que a gente precisa levar ele no psicólogo, precisa fazer uma terapia, porque não é normal, não tá normal isso, né? Ele era carinhoso, mas ele não falava que me amava,
sabe? Uhum. E eu sentia isso, e eu achava que isso acontecia por conta da minha gestação, como tudo aconteceu, as chateações que eu passava, Sim. né, durante os 6 meses de gestação, e querendo ou não, ia pra ele, apesar de nunca ter rejeitado ele. Uhum. Bom, ele fez 6 meses de terapia. Hoje ele é outra criança. Hoje ele é outra criança. Ele vem, ele me abraça, ele me beija, ele gruda em Uhum. mim, fala que me ama, que eu sou linda, que eu sou tudo pra ele. Ele continua com o amor dele pro pai do mesmo Sim. jeito, grudado no pai, mas agora ele também é grudado comigo, sabe? Uhum. Então, eu vejo o quanto foi bom os Sim. meses que ele fez de terapia. E foram 6 meses, não porque eu quis tirá-lo, porque a psicóloga falou, o meu trabalho, a terapeuta falou, meu trabalho com ele já foi feito. Uhum. Então agora ele tá, Sim. né, trabalhava muito esse negócio da separação, tinha uns bonequinhos, um joguinho que ela tinha, e ela falava, você pode morar com o papai, mas pode morar com a mamãe também, você pode ser Sim. feliz com o papai, mas pode ser feliz com a mamãe também. E acho que daí ele foi Sim. entendendo. Então, quando você fala de terapia que pega a nossa infância, eu acho que a melhor coisa que nós fizemos por ele foi tê-lo Com colocado em certeza. terapia. Muita gente falou, nossa, mas ele ia fazer terapia com 2 anos e meio? Como que uma criança de 2 anos e meio vai fazer terapia? Gente, de verdade, Dá certo. dá certo. Eu Já sou te- prova é, viva. E às vezes eu já peguei muitos casos assim de nem eu fazer com a criança, mas com a mãe. Ela me chegava e relatava, eu falava assim, ai meu filho, eu não entendo. Por exemplo, uma menina lá, tinha 2, 3 anos, eu não lembro exato, mas era Aham. bem pequena. Eu não entendo por que que ela briga com o pai, ela rejeita o pai, e por que que ela tem esse comportamento com o pai, é algo sobrenatural, de Certo. não gostar do pai. Eu falei, peraí, vamos pensar. Que aconteceu alguma coisa na sua gestação que você rejeitou, né, o seu marido? E ela falou assim, não, houve uma situação de uma suposta traição e ela ficou com muita raiva, E tava né? grávida. E estava grávida. E eu falei assim, então a gente vai fazer um processo. Eu fiz ela fazer o processo de ressignificação com a filha, né? A gente tem toda uma dinâmica do ouvido direito, falar quando a criança está dormindo, porque vai direto no inconsciente, para ela entender que essa rejeição não foi da mamãe, não foi dela, né? Mas que tá tudo bem agora. Eu faço a mãe fazer esse processo com a criança. É automático. Eu falei, gente, às vezes nem eu que Como estudo, eu pode, né? acredito. Em algumas coisas eu falei, meu Deus, como isso é real. Como pode, E é né? muito real mesmo, né? Sábado você falando da criança assim, eu amo. Eu faço terapia com criança, com adolescente, mas é muito difícil. Por quê? A criança, quando a gente faz terapia com a criança, com o adolescente, sempre fala, a criança é o sintoma. A raiz sempre são os pais. E normalmente os pais não querem acompanhar, não querem mudar algumas coisas. E é muito triste isso. Porque como você vai resolver o problema da criança se o pai Sim, e a sim. mãe não querem resolver o É, deles? Não adianta, né? E eu sempre falo assim, trabalhar com criança, nossa, é apaixonante. Eu, se eu pudesse, só fazia terapia com criança, porque elas não têm filtro, elas falam. É algo tão natural e a gente usa mesmo desenho. Eu faço só terapia online, com criança funciona muito Ah, que também. legal. É bom saber, porque É, às vezes falar, vou fazer terapia online com criança, você vai falar, não, não dá certo, não dá dá certo. certo sim, e muito. E eu sempre falo, fazer terapia com criança é desafiador, porque eu sempre dou o exemplo de um aquário. Você tem um aquário todo sujo, e tem um peixinho lá dentro, que é a criança. Você tira o peixinho, vai lá, trabalha as emoções, cura, né? Faz todo o processo de terapia, mas você coloca de novo no aquário sujo. E esse aquário representa o que é o ambiente, né? O ambiente é aonde a criança convive. Se não mudar o ambiente, não adianta de nada. E você vai extraindo, porque a criança não vai começar a falar do nada com você, né? Você Sim. vai extraindo, puxando, como que funciona? Quando é criança e adolescente, eu faço primeiro com a mãe, né? A gente chama de ficha de anamnese, uma conversa para ver como foi a gestação, como que é a criança, como é o comportamento. Depois eu pergunto o que que ela gosta, qual cor que ela gosta, qual desenho que ela gosta, para a gente usar uma criatividade ali para chamar a atenção, ela se sentir segura. Né? Que nem no sábado eu atendi uma criança de 9 anos, né? Que tinha pânico para a escola, parou, travou, não queria ir para a escola de Caramba. jeito nenhum, né? E chorava. E quando chegava na escola, e tinha dor de estômago, tinha vontade de vomitar, e aí a mãe pegava. Aí a mãe passou
no gastro, passou no Nem médico, nada. não tem nada. Né? Falou assim, pode ser uma crise de ansiedade, é onde ela me procurou. Sim. Aí conversei com a mãe para entender alguns medos que a mãe passou, algumas situações. E aí ela perguntei, né, qual cor que ela gosta. Normalmente eu vou com a roupa que a cor que a criança gosta, ou se eu tiver alguma camisa de personagem, eu também uso para. Aham. Eu já atendi um menino de 7 anos que amava dinossauro. Então eu enfiei um monte de dinossauro, eu peguei do meu filho lá em cima da mesa Aproxima, para né? aproximar, né? E ela gostava muito de desenho de anime. E aí eu imprimi um monte de desenho de anime, com um anime triste, esses desenhos japoneses, né? Aham. Anime com raiva. E eu comecei a explicar para ela o que a gente ia fazer, que a gente ia falar sobre as nossas emoções, né? Que cada emoção representava. Eu falei assim, agora você vai desenhar o seu anime, a sua personagem. Quem é você? E ela vai desenhando lá na hora, e a gente vai conversando e vai compartilhando. E aí, como que tá a escola? Nossa, a minha escola parece um hospício. E ela começou a falar da escola, né? E aí e a gente vai conversando. Eu falei assim, então, e a gente falou sobre essas emoções do anime. Agora, quais são as suas emoções que é mais presente? É onde ela trabalhou o medo, a gente trabalhou o medo. Então, o medo, na verdade, dela não era da escola, não era da professora, mas foram situações que aconteceram com a mãe, que ela tinha medo de acontecer algo com a mãe e ela não estava junto com a mãe. Então, alguma coisa não era a escola o não problema. era. São vários medos que aconteceu, né, na história dela, muitos medos, né, de situações com a mãe também, né? Então, a mãe é cercada de medo. Então, isso transferiu muitas coisas para a filha, né? Então, e aí a gente faz o processo de ressignificação também com a criança, para ela mudar algumas coisas, trazer uma segurança para ela, e depois eu converso com a mãe, Aham. né? Falando, ó, é um trabalho em conjunto, tem algumas situações que você precisa mudar, né? O pai também precisa mudar, porque senão, às vezes são coisas tão pequenas, mas para uma criança, uma percepção, né? Às vezes um fala alto, eu tenho medo que meu pai e minha mãe se separem. E aquilo fica tão enraizado dentro dela que qualquer coisinha, então é como se uma criança estivesse em alerta o tempo todo. Caramba. Essa criança, ela tá na escola, mas a mente dela tá pensando, será que vai acontecer alguma coisa com a minha mãe? E o medo de acontecer alguma coisa com a minha mãe, e eu não tá lá para proteger a minha mãe. Uma criança de 9 anos. Então a mente, e realmente tem os sintomas, não é mentira da criança, né? Então às vezes do nada. Então por isso que nós como pais, como mãe, né, que mãe que acaba tendo uma carga muito maior, né? Sim. De presença, de estar junto, observar, né? Pequenos sintomas, não achar, frescura. Eu também, a gente acaba tão cansada que a gente não dá importância nas pequenas coisas. Verdade. Mas uma febre, né? Às vezes o meu marido, ele trabalha muito, né? Às vezes ele não volta para casa, acaba ficando em casa. E aí quando o meu filho começa a ter uma febre do nada, eu já sei, é a falta do pai, né? E aí a gente já sabe, já percebe, e aí já fica ali grudadinho quando o pai vem, né? Porque febre é muito contato, de querer Sim, estar perto, né? Então, e é automático, né? Então, hoje, quando os meus filhos têm algum sintoma físico, eu já observo. Lógico que a gente sabe que tem a questão climática, tem a questão da alimentação, Sim. né? A gente precisa observar que a imunidade acaba ficando baixa porque não come direito, não tem as vitaminas, mas quando eu olho, sempre tem uma coisinha, né? Por que você tá desse jeito? Por que essa dor de garganta do nada? Se você é acostumada a tomar sorvete, até no frio, né? O tempo tava, por que do nada sente uma dor de garganta? E vai na história na escola, vai e ver o que aconteceu, sempre tem uma coisinha. Só que os nossos filhos não param. Falam, mãe, tô sentindo, nem eles sabem. Nem a gente faz isso. Não mesmo. Quando eu cheguei a cantar, eu chupar uma pastilha que tá tudo bem. Nem a gente observa, mas hoje qualquer sintoma, né? Então, até meu marido fala, isso é emocional. O que aconteceu, né? Recentemente, eu perdi a minha avó, né? E aí, quando foi... E eu tava ajudando os meus pais, às vezes eu ia lá, olhava ela, tava muito presente dela, né? E aí, quando ela faleceu, deu um caroço no meu peito, né? Eu não sei se você já amamentou. Já. Sabe quando em pedra? Igualzinho, né? E eu falei, nossa, tá acontecendo no meu peito. Aí meu marido falou assim, é emocional. Já até sabe, né? Mas... Aí depois teve a questão
o processo de velório, o enterro. 2 dias depois não senti mais nada e nunca veio. Foi aquele momento de emoção. Foi um momento, assim, né? que você- Então, o nosso corpo ele dá sinais o tempo todo. Sabe que você falou isso de amamentar, lembrei de uma outra coisa. Esse filho meu, né, o pequenininho que eu comentei, uma coisa aconteceu. Eu amamentei minha filha mais velha, amamentei o meu filho do meio, o leite foi diminuindo. Eu tinha muito leite. Aí, para ter o meu filho do meio, já tinha o normal. E eu não consegui amamentar o meu último. Eu não tive leite nenhum. Uhum. Eu tive que dar na fórmula. E hoje eu percebo que eu não tive. Totalmente parte emocional. Sim. Porque como que alguém que conseguiu amamentar 2 crianças não consegue amamentar o último? Uhum. Né? Não é, eu não acho que seja normal Não, isso. e é automático, né? Deus fez o nosso corpo perfeito, nasceu, como que nasce já? Os leites saem, né? Não, é algo muito. Deus faz tudo perfeito. Você falou na questão de leite, até uma vez eu atendi uma adolescente com intolerância à lactose. Uhum. E a mãe queria saber o porquê. E a gente foi investigar, foi uma situação que aconteceu porque ela não conseguia amamentar e ela dava a mamadeira para o bebê, ela chorando, como Ai. algo desesperador. Aí você imagina, uma criança, ela não tem entendimento, mas o nosso cérebro ele registra tudo. Que coisa, Então né? registrou essa memória o quê? O leite é perigoso. Então, normalmente, quando tem alergia a algum alimento, lógico que a gente não vai lembrar de tudo, mas quando a gente cavuca, ou alguma situação aconteceu, né? Você tomando aquele alimento, comendo aquele alimento, você recebeu uma informação, ou uma briga, aquele alimento estava presente. O nosso cérebro é assim, a gente está aqui num ambiente confortável e tudo, mas o nosso cérebro está vendo como que está o tempo, como que está o cheiro, como que tá as luzes, ele registra tudo, ele vai registrando. E se há alguma coisa em perigo, ele registra. Né? Por que muitas vezes a gente lembra só de coisa ruim do que coisas boas, né? Principalmente na nossa infância. Sempre, Nossa, não lembro nenhum momento assim. Então, lógico, a gente lembra, mas o que mais foca, por quê? Porque ele pega aquilo como um perigo. Então, ele registra aquilo. E aí, eu fiz um processo com o filho, porque já era adolescente, né? E ele ia para festinha de escola, tinha que levar o alimento dele separado, tinha as festinhas de criança, ele tinha que ficar excluído lá comendo. Para uma criança. Isso é muito difícil, né? Então, e aí a gente compartilhou, fez um processo com ele. Eu falei para a mãe, agora a gente vai fazer, você vai fazer um processo com ele também. Né? O mesmo processo dormindo, você vai falar, né? E agora o menino come, né? E sem medo. E tinha muitas coisas, o medo do pai e da mãe, não come isso. Né? Então, já tinha uma memória lá que o leite era perigoso, a mãe chorando, entuchando o leite na criança. O cérebro já registrou isso como perigoso. E o pai sempre alerta, vai acontecer, não come isso, não come aquilo. Então, o cérebro registra, o leite é perigoso. Então, se tocar, se tomar alguma coisa, o corpo reage como uma proteção. E daí vai dar a reação à lactose, mesmo que seja mais velha a pessoa, sim, né? Sim. Alguma coisa despertou. Entendi. Né? Nada é do nada. Né? Alguma coisinha pequenininha despertou, mas várias situações que já aconteceram, né? E quando alguém vai até você para fazer sua terapia, como ela funciona? Você falou que tem a ficha de anamnese para você entender, Sim. mas tem um período mínimo para a pessoa fazer de terapia? Precisa fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, até porque a alta eu acho que muda de pessoa para pessoa, né? Uhum. Mas tem um mínimo para a pessoa estar com você lá? Não. Na verdade, assim, esse tipo de terapia ela é muito, muito objetiva, né? Então, às vezes a pessoa, você quer ver isso? Então vamos olhar isso. Né? Então, não precisa de várias sessões porque a gente vai direto na raiz. Certo. Para tentar entender qual que é. Mas tem a questão também que é o trabalho da psicanálise, para você ouvir, que tem um acompanhamento mais perto, para tentar entender situações do nosso inconsciente que a gente não sabe, tá gerando consequências nos nossos comportamentos, tudo, mas não tem. Mas esse tipo de terapia específica que eu mais trabalho, que é minha paixão, né? Porque eu ensino as pessoas. Mas imagino, porque a gente ouvindo tá apaixonante. Eu ensino as pessoas a se autocurar, né? Eu não penso, é algo que eu não consigo, né? É o meu jeito, né? Eu sei que a gente precisa de dinheiro e muito, né? Tem a questão profissional que a gente precisa,
mas é tão prazeroso, uma sessão, 2 sessões, a pessoa tá bem. Eu falei, meu, você pode se autocurar, você já entende o que aconteceu na sua vida, né? Então eu ensino, ó, aconteceu a situação, fala para você mesmo que você não precisa mais disso, né? E quando ela tem esse entendimento do porquê dos sintomas, é muito automático. Então, não é uma terapia que você precisa a longo prazo. Mas tem Certo. pessoas que falam assim, ó, aconteceu isso comigo, você quer olhar? Então a gente olha, né? Mas não é uma terapia a longo prazo, porque a gente faz a pessoa, né, se observar e entender dos seus sintomas. Mas é importante, assim, quando a gente tem uma situação que a gente não só física e comportamental, né, igual eu atendi são vários tipos de situações que a gente nem imagina. Uma mulher que tinha compulsão por limpeza, mas estava tão extremo que ela deixava de sair, deixava de brincar com os filhos, Pra limpar. sufocada, de limpar. E isso estava afetando o casamento dela. Ela falou assim, eu não entendo porque eu sou assim. Eu falei, peraí, vamos tentar entender. A gente investiga e vai em algumas situações. E aí ela lembrou de uma cena em que os pais estavam brigando Aham. e o pai socava a cabeça da mãe dentro da privada. Meu Deus do céu. Ela pequenininha. Ó, já algo sujo. E aí, quando os pais se separaram, e aí às vezes ela ficava com o pai, às vezes ela ficava com a mãe, e o pai às vezes bebia, e ela na fase da adolescência deitou com o pai, e o pai começou a passar a mão nela, né? Caramba. Então, o cérebro dela registrou muita sujeira, não só uma sujeira de algo físico, mas eu estou suja, Sim. situações sujas, né? E essa imagem que a gente trabalhou mais profundo também em relação a onde foi a raiz, né? Do pai socando a cabeça da mãe dentro da privada, para uma criança ver isso. Então, o cérebro dela registrou como sujeira. Então, para eu me sentir segura, eu tenho que estar num lugar, um ambiente limpo, né? Até mesmo a maneira que eu me sinto suja, né? Pela situação do pai tocar nela. Aham. Então, são comportamentos do nosso inconsciente. Então, eu sempre falo, ninguém é do jeito que é à toa, né? Então, quando eu olho uma pessoa, por mais difícil que seja, hoje eu tenho muito mais compaixão de olhar e falar, meu, tem uma história ali. É. Ninguém é assim, E né? todo mundo tem uma história, Todo mundo, né? todo mundo Mesmo que tem não uma história. lembre, a gente tem, né? Ou não lembra, ou coloca embaixo do tapete, Ou não quer mexer. ou não quer mexer. Não é E fácil. não é fácil. E eu não julgo, sabe, as pessoas que realmente não querem mexer porque às vezes não tem estrutura. Principalmente se é algo que não mudou, né? Entendi. Que é o ambiente. A gente estuda muito a epigenética, que é acima da genética, né? A genética é algo que passa do nosso corpo, né? Dos nossos pais, Sim. do nosso DNA. Agora, a epigenética é o ambiente. É o ambiente que a gente vive que faz toda a diferença, né? O ambiente familiar, o ambiente do nosso trabalho. E se é algo que está nos sufocando e a gente não sair daquele ambiente, é muito mais difícil. É possível, né? A gente mudar os nossos comportamentos, a gente se autocurar, mas é muito mais difícil porque sozinha constantemente tá vivendo aquele conflito, né? Então, hoje eu não julgo. Até mesmo quando eu vou fazer a terapia com a pessoa, eu falo assim, ó, tem situações que a gente vai ter que mexer, mas se você não quiser falar, tá tudo bem, Uhum. mas tem coisas que é necessário. E tem coisas que ela não quer falar, mas chega na hora, acaba falando. Tava falando. Né? Eu atendi uma jovem que ela estava tendo muita crise de ansiedade. Aham. E eu falei, mas por quê? Vamos tentar entender. E aí, quando a pessoa começa a falar os sintomas, quando ela começa a falar um pouco da história, às vezes a gente dá algumas datas específicas, né? É porque a gente estuda os ciclos da memória, né? Certo. Então, dependendo do determinado idade da pessoa, a gente faz um cálculo, né, de acordo com o que a gente estuda. Não é nada de achismo, nem misticismo, nem tarô, não é nada disso, é ciência, né? E a gente vai em algumas determinadas datas específicas, porque é muito difícil eu chegar e falar assim, o que aconteceu na sua vida? Você vai falar, muita coisa. Muita coisa. Eu tenho que te direcionar alguns conflitos que podem estar relacionados, algumas datas que pode ter acontecido alguma coisa, né? E normalmente quando a gente vai a algumas datas específicas, tem alguma coisinha lá.
né? E aí, quando eu fui nessa moça, eu já tinha na minha mente que ela tinha sofrido abuso, mas ela não tinha falado. Mas eu falei, não, ela precisa falar. Eu falei, se você lembra alguma situação que aconteceu nessa idade, era da idade da infância, né? Em que alguém te tocou. Não, eu tinha perguntado para ele de grandes medos, situações onde você se sentiu paralisada, você se sentiu impotente. Ela teve. E ela falou assim, ai, mas eu não gosto de falar nessa época. Eu falei assim, não, tá tudo bem, no seu tempo, mas aí eu já vou falando, né? Porque eu sei que a pessoa precisa falar para ser curada. Né? Não é algo, não é que eu quero forçar, mas ela precisa ser livre daquilo. E eu falo assim, foi alguma situação de toque indesejado? Aí já começa a chorar, né? Foi porque vem foi à tona, pessoas de ambiente familiar, normalmente é pessoas próximas. Foi, né? E eu falei, você quer falar sobre isso? Não quero falar sobre isso, tá tudo bem. E aí, quando a gente vai no processo de ressignificação, vai naquela cena onde trouxe muito medo, onde você tipo, ela foi na cena, né? E ela conseguiu ir lá na cena onde aconteceu o abuso e a gente fez todo o processo de ressignificação e aí acabou a ansiedade, as crises. Né? Não que a gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ter sintoma, mas aquele peso de paralisar não teve mais. Porque a gente deu informações para o cérebro assim, tá tudo bem agora. Ela não tá mais lá. Hoje ela sabe se proteger, se alguém chegar perto dela, ela vai se proteger, ela cresceu. Não é mais aquela criança, né? Aquela criança indefesa, aquela criança que não consegue se mover. Então, é esses comandos que a gente manda para o cérebro, para ele entender que ela não está mais lá. E é um processo tão lindo, assim, que é muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Ah, imagino. É muitas histórias de situações que a gente nem imagina. E é muito desafiador, né? Cada história que eu falo, meu Deus. Que a gente não imagina mesmo, né? Quanto mais a gente vai conhecendo histórias, mais conhecimento a gente vai adquirindo. E mais horror a algumas situações também, não é? Muita. Tem umas coisas que para mim, isso aqui é pior do que da Atena, isso aqui é pior do que Cidade Alerta. É muitas situações que eu falo, meu, como que um ser humano pode fazer isso? Como que o ser humano superou isso? Está vivo ainda. Né? Por isso que muitas pessoas têm até esses surtos, né? Tem muitos casos de suicídios, as pessoas chegam para mim, não pensando, mas que já tentou. Né? Eu atendi uma jovem de 20 e poucos anos, ela tenta o suicídio desde os 9 anos de idade, tomando remédio. Eu até brinco com ela, falei, minha filha, Deus não quer que você morre, não. Não fica parar. Vou parar, já deu. Não tente mais, não. Não tente mais, não, já deu. Mas o desespero, né, de querer acabar com a dor. Então, é muito desafiador. E eu vejo que tem pessoas que hoje, infelizmente, precisa viver constantemente com remédio. Porque encarar a realidade não é fácil. Né? E muitas vezes voltar lá atrás e resolver também não é fácil. Não. Mas é possível, né? É possível realmente a gente deixar, né? Não esquecer. Porque a gente não vai esquecer a nossa história, sim, mas dá um novo sentido. Falei, meu, peraí, mas eu tô aqui, eu posso fazer diferente. Posso perdoar, eu posso seguir a minha vida. Outros né? caminhos, né? Sim. Porque senão uma hora a gente trava, não aguenta. É como a gente carregar uma mochila nas costas, uma maratona. Vai colocando uma pedrinha em cada ação, cada coisa que acontece na sua vida, você coloca uma pedrinha na mochila e vai pesando, e vai pesando, e vai pesando, né? E tem que ir aos pouquinhos tirando, né? Não dá pra gente tirar tudo de uma vez. Não, mas mesmo. Vai tirando, mas é muito bom, é muito gratificante, assim, ver os resultados, né? Então, eu falo que isso não é uma profissão, é um propósito. Que legal. Dri, a gente chegou ao final, você acredita? Meu Deus, mas você acredita? Não deu tempo pra nada, o assunto é muito legal. Nossa. Muito interessante. Eu vou falar pra você, vou fazer uma coisa que eu não faço. Passa o seu Instagram, fala pro pessoal. Sim. Qual é o seu Instagram? É Adriana Cristina Terapeuta. Tudo junto? Já tem um link lá que consegue me achar no WhatsApp. Informações, atendo criança, adolescente, adulto, qualquer lugar do Brasil, do mundo.
Não tem desculpa, questão de distância e é muito bom. Tem um tempinho para você que vai ser muito bom. É importante. Então, você que está nos assistindo, que se identificou com alguma história, ou que não tem a ver com nenhuma história que ela contou, mas que possa pensar, isso está acontecendo comigo, eu acho que posso resolver, entre em contato com a Adriana, que com certeza ela vai te ajudar muito. Seja com você, com algum familiar, um filho, um amigo, né, Dri? Com certeza, vai ser um prazer. Dri, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada por vocês que estão nos assistindo. E até daqui 15 dias a gente está de volta. Um beijo. Tchau.